Não tive forças para assistir ao encontro deles. Fiquei do lado de fora do quarto uns bons 15 minutos e só depois me aventurei a me aproximar da cama. Mas não precisava preocupar-me. O desespero de Catherine era tão silencioso quanto a alegria do pai. Ela o sustentava calmamente na aparência, e ele fixava nas feições dela os seus olhos erguidos que pareciam dilatados pelo êxtase. Morreu feliz, Sr. Lockwood. Beijando-lhe a face, murmurou: Vou ter com ela, e você, minha querida, um dia irá ter conosco. Depois não mais falou nem se mexeu, mas continuou a olhá-la daquela maneira extasiada, radiante, até seu pulso parar imperceptivelmente e a sua alma partir. Ninguém poderia dizer o exato minuto da sua morte, tão tranquila ela foi. Fosse porque Catherine já tivesse gasto todas as suas lágrimas, fosse porque a sua dor era demasiado grande para chorar, o certo é que ficou sentada sem uma lágrima até o sol nascer. Continuou sentada até o meio-dia e mais tempo ficaria ainda ao lado da cama onde o pai jazia morto se eu não insistisse para que descansasse um pouco. Ainda bem que consegui convencê-la, pois à hora do almoço apareceu o advogado após ter ido ao morro pedir instruções sobre como proceder. Vendera-se ao Sr. Heathcliff. Essa fora a causa da sua demora em atender ao chamado do meu amo. Eu sabia que ele ia fazer isso. Felizmente, após a chegada da filha, ele não pensara mais em nada. O Sr. Green tomou a casa e os seus habitantes a seu cargo. Deu ordem a todos os criados, menos a mim, para se irem embora, e teria levado a sua autoridade ao ponto de insistir para que Edgar Linton não fosse enterrado ao lado da esposa, e sim na capela com o resto da sua família. Mas havia o testamento e os meus protestos contra qualquer infração dos seus dispositivos. O funeral foi apressado. Catherine, agora a senhora Heathcliff, teve permissão para permanecer na granja até a saída do corpo do pai. Contou-me ela que a sua aflição levara, por fim, Linton a correr o risco de soltá-la. Ouvira os homens que eu tinha mandado discutir à porta e deduzira o sentido da resposta de Heathcliff. Aquilo a desesperara. Linton, que fora chamado à saleta pouco depois de eu ter saído, de tal maneira ficara com medo dela que fora buscar a chave antes que o pai subisse. Tivera a esperteza de passar a chave na fechadura, sem contudo fechar a porta, e à hora de ir para a cama pedira para dormir no quarto de Harrington, e seu pedido fora satisfeito dessa vez. Catherine fugira antes do raiar do dia. Não ousara sair pela porta com medo de que os cães latissem. Entrou nos quartos vazios e examinou as janelas. Por sorte, ao chegar ao quarto que fora da sua mãe, passou facilmente pela janela e daí para o chão, ajudada pelos galhos do abeto. Seu cúmplice não escapara ao castigo, apesar da tímida colaboração. Na noite seguinte ao funeral, eu e a minha patroazinha ficamos sentadas na biblioteca, ora meditando tristemente, ela desesperadamente na nossa perda, ora fazendo conjecturas quanto ao sombrio futuro que nos esperava. Concordávamos em que o melhor destino que Catherine poderia esperar seria ter permissão para continuar a residir na granja, pelo menos enquanto Linton vivesse, podendo ele vir ter com ela e eu permanecer como governanta. O arranjo parecia demasiado favorável para que se pudessem ter esperanças, mas a verdade é que eu as tinha e começava a me animar ante a ideia de conservar a minha casa, o meu lugar e, acima de tudo, a minha adorada patroazinha, quando um criado dos que haviam sido despedidos, mas que ainda não tinham ido, entrou correndo e disse que aquele diabo de Heathcliff estava vindo pelo terreiro. Deveria fechar-lhe a porta na cara? Ai, que dor, meu Deus. Mesmo que houvéssemos tido a loucura de ordenar esse procedimento, não teríamos tempo. Ele não se deu ao trabalho de bater ou de se anunciar. Era o dono e, como tal, entrou direto, sem dizer palavra.
A voz do nosso informante dirigiu para a biblioteca. Entrou e, fazendo o gesto para que ele saísse, fechou a porta. Era a mesma sala na qual ele fora introduzido como visita 18 anos antes. O mesmo luar brilhava através da janela e a mesma paisagem outonal se estendia lá fora. Ainda não tínhamos acendido as velas, mas o luar tornava tudo visível, até mesmo os retratos na parede, a esplêndida cabeça da senhora Linton e as corretas feições do seu marido. Ah! Heathcliff avançou para a lareira. O tempo também quase não alterara sua pessoa. Era o mesmo homem, seu rosto moreno estava mais pálido e mais composto, seu físico um pouco mais pesado, mas nada mais. Catherine levantara-se como se fosse sair do aposento ao vê-lo entrar. "Pare!" disse ele, segurando-a pelo braço. Acabaram-se as fugas. Para onde iria você? Vim levá-la para casa e espero que seja uma filha cumpridora dos seus deveres, que não encoraje o meu filho a mais desobediências. Fiquei sem saber como castigá-lo quando descobri a sua participação na fuga. Está tão fraquinho que um simples beliscão poderia dar cabo dele, mas você verá pelo seu aspecto que recebeu o que merecia. Trouxe-o para baixo uma noite. Anteontem sentei-o numa cadeira e não o toquei. Mandei Harrington para fora e ficamos com a sala só para nós dois. Dali a 2 horas, chamei Joseph para carregá-lo de novo para cima, e desde então a minha presença é tão apavorante quanto um fantasma para os nervos dele. E parece que está sempre me vendo, embora eu não esteja por perto. Harrington diz que ele acorda e grita no meio da noite, quase de hora em hora, chamando por você para o proteger de mim. E goste ou não do seu precioso consorte, você terá de vir comigo. Ele agora é seu. Deixei de me interessar por ele. Por que não permitir que Catherine continue aqui? Supliquei, e mandar o Sr. Linton para cá. Já que o senhor os detesta, não sentiria falta deles. Ao contrário, só podem ser uma autêntica praga para alguém destituído de coração. Estou procurando um inquilino para a granja, replicou ele, e quero os meus filhos juntos de mim. Além do mais, essa moça deve-me serviços em troca do sustento. Não vou mantê-la no luxo e na ociosidade depois que Linton se for. Apronte-se depressa agora e não me obrigue a levá-la à força. Irei, respondeu Catherine. Linton é tudo quanto eu tenho para amar no mundo, e embora o senhor tenha feito o possível para torná-lo odioso aos meus olhos e vice-versa, não pode fazer com que nos odiemos um ao outro. Desafio-o a atormentá-lo quando eu estiver perto e desafio-o a amedrontar-me. Você não passa de uma gabola, replicou Heathcliff. Mas eu não gosto de você o suficiente para atormentá-lo. Você é que será atormentada. E não serei eu que o tornaria odioso para você, e sim ele próprio. Está furioso com a sua deserção e as suas consequências. Não espere agradecimentos pela sua nobre devoção. Ouvi-o descrever a Zila o que ele faria se fosse forte como eu. A inclinação é a mesma, e a sua própria fraqueza fará com que ele pense até encontrar um substituto para a força. Sei que ele tem mau caráter, disse Catherine. Basta ser seu filho. Mas felizmente, o meu caráter é melhor, capaz de perdoá-lo. Sei que ele me ama e por essa razão eu o amo também. Sr. Heathcliff, o senhor não tem ninguém que o ame. E por mais sofrimento que nos cause, sempre teremos a vingança de pensar que a sua crueldade resulta de um sofrimento ainda maior. O senhor é desgraçado, não é? Só igual ao demônio e invejoso como ele. Ninguém o ama. Ninguém chorará pelo senhor quando morrer. Não queria estar no seu lugar. Catherine falou com um ar de triunfo. Parecia ter se resolvido a entrar no espírito da sua futura família e tirar prazer dos sofrimentos dos seus inimigos. Você terá mais é pena de ser você mesma, retrucou o sogro, se ficar nesta sala mais 1 minuto. Fora, diabo, e vá arrumar suas coisas. Ela se irritou com ar desdenhoso.
Aproveitei a sua ausência para suplicar que ele me desse o lugar de Zila na casa do morro, oferecendo-me para trocar de posto com ela. Mas ele não queria nem ouvir falar nisso. Mandou-me calar e pela primeira vez se permitiu olhar em volta da sala e para os retratos. Depois de ter contemplado da senhora Linton, falou: Ai, meu Deus do céu! Este retrato há de ser meu. Não porque precise dele, mas porque... Voltou-se abruptamente para o fogo e continuou com o que, à falta de palavra melhor, devo chamar um sorriso. Vou lhe dizer o que fiz ontem. Convenci o coveiro que estava abrindo a sepultura de Linton a remover a terra de cima do caixão e abri-lo. Pensei por um minuto em ficar lá. Quando vi novamente o rosto dela, permanece o mesmo. Ele teve muito trabalho para me tirar dali, mas disse que se o ar entrasse alteraria o rosto de modo que desprendi um dos lados do caixão e voltei a cobri-lo, não o lado que dá para Linton, diabos o levem. Por minha vontade o seu caixão seria soldado com chumbo, e dei dinheiro ao coveiro para tirar o corpo dela para fora quando me enterrar. E o meu também. Mandarei fazer o meu caixão especialmente, e então quando Linton chegar a nós... não saberá quem é quem. O senhor é mesmo um homem perverso, exclamei. Não teve vergonha de perturbar a paz dos mortos? Eu não perturbei ninguém, Nelly, replicou ele. O que dei foi um pouco de tranquilidade a mim mesmo. Doravante sentir-me-ei mais confortado. E vocês terão mais oportunidade de me manterem debaixo da terra quando eu lá chegar. Eu perturbá-la? Ela é que me perturbou noite e dia durante 18 anos, incessantemente, inexoravelmente, até anteontem. Anteontem à noite eu fiquei tranquilo. Sonhei que estava dormindo o último sono junto dela, com meu coração parado e a minha face gelada contra a sua. E se ela tivesse se dissolvido na terra, ou pior ainda, com que é que o senhor teria sonhado? Perguntei. Teria sonhado em me dissolver com ela e a minha felicidade seria ainda maior, respondeu ele. Você acha que eu tenho medo disso? Esperava vê-la transformada em terra quando abri a tampa do caixão, mas prefiro que isso não tenha começado antes de eu poder partilhar também dessa alteração. Além do mais, a menos que eu tivesse recebido uma impressão diferente das suas feições impassíveis, esse estranho sentimento dificilmente teria sido modificado. Você sabe como fiquei fora de mim depois que ela morreu, e eternamente e diariamente pedia que ela me devolvesse o seu espírito. Acredito piamente em fantasmas, estou convencido de que eles podem existir e existem entre nós. No dia em que ela foi enterrada caiu uma nevada. À noite fui até o cemitério. Soprava um vento desolado, como se fosse inverno. Tudo em volta estava solitário. Não tinha medo de que o imbecil do marido dela fosse até ali tão tarde. E ninguém mais tinha o que fazer no cemitério. Sozinho e sabendo que a única barreira entre nós eram 2 metros de terra solta, disse comigo mesmo: hei de apertá-la novamente nos braços. Se ela estiver fria, pensarei que é este vento do norte que me gela, e se ela estiver imóvel, que está dormindo. Apanhei uma pá na casa de ferramentas e comecei a cavar com todas as minhas forças, até bater no caixão. Depois pus-me a trabalhar com as mãos. A madeira já estalava nas dobradiças. Eu estava quase alcançando o meu objetivo, quando me apareceu ouvir um suspiro de alguém que estivesse à beira da cova e debruçado sobre ela. Se eu pudesse tirar isto para fora, murmurei. Gostaria que nos cobrissem de terra nós dois. E tentei mais desesperadamente ainda abrir o caixão. Nisso ouvi outro suspiro junto a mim e pareceu-me sentir um hálito quente varrer o vento carregado de granizo. Sabia que não havia ninguém por perto, nenhuma criatura viva em carne e osso, mas da mesma forma que a gente percebe a aproximação de um corpo no escuro, embora não se possa vê-lo, assim eu tive a certeza de que Catherine estava ali, não debaixo de mim, mas sobre a terra. Uma súbita sensação de alívio fluiu do meu coração para todos os membros. Desisti dos meus esforços desesperados e senti-me imediatamente consolado, indescritivelmente consolado. A presença dela estava comigo.
Permaneceu comigo enquanto eu enchia de novo a sepultura e conduziu-me para casa. Você pode rir se quiser, mas eu tinha certeza de que haveria lá. Ao chegar ao morro, corri ansiosamente para a porta. Estava trancada e lembro-me de que o maldito Earnshaw e a minha mulher não me queriam deixar entrar. Lembro-me de o moer a pontapés e de... Eu lembro dessa cena que ele espancou. Lembro-me de o moer a pontapés e de precipitar-me escada acima para o meu quarto e o dela. Olhei em torno, impaciente. Sentia junto a mim, quase a podia ver, e contudo não podia. Devo ter suado sangue, tal a angústia do meu desejo, tal o fervor das minhas súplicas de vê-la pelo menos uma vez, mas não. Ela se mostrou como tantas vezes em vida, um demônio para comigo. E desde então, às vezes mais e outras vezes menos, tenho sido alvo dessa intolerável tortura, de uma tortura infernal que me põe os nervos numa tal tensão que, se não parecessem feitos de categute, há muito teriam ficado tão fracos quanto os de Linton. Quando estava em casa com Harrington, parecia-me que se saísse a encontraria. Quando caminhava pela charneca, era como se fosse encontrá-la ao entrar em casa. Quando saía de casa, apressava-me a voltar. Eu estava certo de que ela estaria em algum lugar do morro. E quando dormia no quarto dela, era horrível. Não podia repousar. Desde o momento em que fechava os olhos, ela estava ou do lado de fora da janela, ou correndo os painéis de madeira, ou entrando no quarto, ou até mesmo pousando a sua querida cabeça no mesmo travesseiro que eu, como fazia em criança, e eu tinha de abrir os olhos para vê-la. Abria-os e fechava-os uma centena de vezes por noite, para levar sempre uma decepção. Era uma tortura. Muitas vezes gemia em voz alta, fazendo com que aquele diabo de Joseph sem dúvida pensasse que a consciência estava me atormentando. Agora, desde que a vi, fiquei em paz, um pouco. Foi uma estranha maneira de matar, não por polegadas, mas por frações e fios de cabelo, enganar-me com o espectro de uma esperança durante 18 anos. O Sr. Heathcliff fez uma pausa e enxugou a testa. O cabelo estava grudado nela, molhado de suor. Seus olhos estavam fixos nas brasas vermelhas do fogo. As sobrancelhas não contraídas, mas erguidas quase até as têmporas, diminuindo o ar severo do seu rosto, mas emprestando-lhe um peculiar aspecto de perturbação e de dolorosa tensão mental provocada por um assunto absorvente. Mal se dirigia a mim e eu guardava silêncio. Não gostava de ouvir falar. Após um curto período, voltou a concentrar-se no retrato, tirou da parede e apoiou contra o sofá para melhor o contemplar. Enquanto isso, Catherine entrou, anunciando que estava pronta e que só faltava selar o seu pônei. "Mande-me esse retrato amanhã", ordenou Heathcliff, falando comigo. Depois, voltando-se para ela, acrescentou: "Você pode prescindir do pônei. Está uma noite linda e não vai precisar de pôneis no Morro dos Ventos Uivantes. Para os passeios que der, os seus pés vão lhe servir. Vamos." "Adeus, Ellen", murmurou a minha adorada patroazinha. Beijou-me com os lábios frios como gelo. "Venha visitar-me, Ellen. Não se esqueça." "Cuidado para não fazer tal coisa, Sra. Dean", ameaçou Heathcliff. "Quando eu quiser lhe falar, virei até aqui. Não quero nenhuma intromissão da sua parte na minha casa." Fez sinal para que Cathy o procedesse. Lançando-me um olhar que me cortou o coração, ela obedeceu. Vi-os da janela descerem o jardim. Heathcliff prendeu o braço de Catherine no seu, embora ela visivelmente tentasse soltar-se, e com passadas rápidas arrastou-a pela aléia cujas árvores os esconderam. Pronto, galera. Agora só falta morrer o Linton Heathcliff. Capítulo 30. Fui uma vez ao morro, mas não a vi desde que ela se foi. Joseph segurou a porta com uma mão quando fui perguntar por ela, e não me deixou entrar. Disse que a senhora Linton estava ocupada
Senhora Heathcliff, no caso, né? Estava ocupada e que o patrão não estava em casa. Zila contou-me alguma coisa da maneira como vivem. De outra forma, eu mal saberia quem tinha morrido e quem continuava vivo. Acha Catherine, acha Catherine orgulhosa e pelos seus comentários deduzo que não gosto dela. A minha jovem ama pediu-lhe ajuda assim que chegou, mas o Sr. Heathcliff disse-lhe que cuidasse da sua vida e que deixasse a sua nora cuidar de si mesma, ao que Zila aqueceu de boa vontade, pois é uma mulher mesquinha e egoísta. Catherine reagiu infantilmente a esse descaso, pagou com desdém e assim colocou a minha informante entre os seus inimigos, como se lhe tivesse feito alguma coisa. Cerca de mês e meio tive uma longa conversa com Zila, pouco antes de o senhor vir para cá. Um dia em que nos encontramos na Charneca, e eis o que ela me contou. A primeira coisa que a senhora Linton fez ao chegar ao morro foi correr escada acima sem sequer dar boa noite a mim e a Joseph. Fechou-se no quarto de Linton e lá ficou até de manhã. Depois, quando o patrão e Earnshaw estavam tomando desjejum, entrou na sala e perguntou com voz trêmula se podia chamar o médico, pois o seu primo estava muito mal. Já sabemos disso, respondeu Heathcliff. Mas a vida dele não vale 10 réis e não vou gastar dinheiro com ele. Caracas! Caracas, caracas, caracas. O cara tá nem aí, né? Mas eu não sei o que fazer, insistiu ela. E se ninguém me ajudar, ele morrerá. Saia da sala, gritou o patrão. E nunca mais fale dele. Ninguém aqui se importa com o que lhe possa acontecer. Se você se importa, cuide dele. Se não, tranque-o no quarto e deixe-o morrer. Ela então começou a aborrecer-me e eu lhe respondi que já tinha tido bastante trabalho com aquele garoto impertinente. Cada qual tinha sua tarefa e a dela era cuidar de Linton. O Sr. Heathcliff ordenara-me que deixasse isso a seu cargo. Como eles faziam, eu não sei. Imagino que ele se queixasse muito e gemesse noite e dia e que ela quase não descansasse. A gente podia ver isso na... Eita! A gente podia ver isso pela palidez do seu rosto e pelas olheiras. Às vezes ela entrava na cozinha com um ar alarmado, como se quisesse pedir ajuda, mas eu não ia desobedecer ao patrão. Nunca me atrevo a desobedecer-lhe, senhora Jean. E embora achasse que Kenneth devia ser chamado, não era da minha conta dar conselhos ou reclamar, e sempre me recusei a intrometer-me. Uma ou duas vezes, depois de me haver deitado, aconteceu ter de abrir a porta do quarto e via chorando no alto da escada, mas tratei logo de fechar a porta com medo de ser obrigado a interferir. Tinha pena dela, claro, mas não queria perder o emprego, a senhora compreende. Finalmente, uma noite, ela entrou resolutamente no meu quarto e assustou-me terrivelmente, dizendo: Vá dizer ao Sr. Heathcliff que o filho está morrendo. Tenho a certeza de que está, desta vez. Levante-se e vá lhe dizer isso. Disse isso e desapareceu. Fiquei um quarto de hora tremendo e de ouvido alerta. Nada se movia. A casa estava em silêncio. Ela está enganada, pensei com os meus botões. Ele teve um acesso, mas já passou. Não preciso incomodá-los. E comecei a cochilar, mas o meu sono foi interrompido uma segunda vez pelo toque estridente da campainha, a única campainha que temos instalada propositadamente para Linton, e o patrão chamou-me para saber o que estava acontecendo e informar-lhes que não queria estrondo àquela hora. Transmiti-lhe o recado de Catherine. Ele praguejou e dali a poucos minutos saiu com uma vela acesa a caminho do quarto deles. Acompanhei-o. A senhora Heathcliff estava sentada junto à cama, com as mãos cruzadas no regaço. O sogro entrou, aproximou a vela do rosto de Linton, olhou para ele e tocou, depois voltou-se para ela. Como é que você se sente agora, Catherine? Perguntou. Ela não respondeu. Ele insistiu. Ele está livre e eu também, falou por fim. Devia me sentir bem, mas... Continuou com uma amargura que não conseguia esconder. O Senhor me deixou tanto tempo lutando sozinha contra a morte que eu só sinto e vejo a morte.
Sinto-me como morta também. E parecia mesmo. Dei-lhe um pouco de vinho. Harrington e Joseph, que tinham sido acordados pela campainha e pelo barulho de passos e das nossas vozes, entraram no quarto. Joseph estava ansioso, eu acho, para que o rapaz fosse removido. Harrington parecia um pouco emocionado, embora estivesse mais ocupado a olhar para Catherine do que pensar em Linton. Mas o patrão mandou voltar para a cama. Não precisávamos da sua ajuda. Depois ordenou que Joseph levasse o corpo para o seu quarto e disse-me para voltar para o meu, deixando a senhora Heathcliff sozinha. De manhã mandou-lhe dizer que ela devia descer para o de jejum. Ela se despira aparentemente para se deitar e disse que não se sentia bem, o que não me surpreendeu. Informei disso o Sr. Heathcliff, que retrucou: Bem, deixe-a em paz até depois do funeral e suba de vez em quando para lhe levar o que for preciso. Tão logo ela pareça melhor, avise-me. Kathy ficou no quarto 2 semanas, segundo Zilla, que ia a visitar 2 vezes por dia, e ter-se-ia mostrado bem mais amigas se as suas tentativas de aproximação não fossem pronta e orgulhosamente repelidas. Heathcliff subiu tão logo pôde para lhe demonstrar o testamento de Linton. Largara tudo o que era dele e os bens móveis dela ao pai. A pobre criatura devia ter sido ameaçada ou levada ardilosamente a fazer isso durante a semana em que estivera ausente pela morte do pai. Quanto às terras, sendo ele menor de idade, não podia dispor delas. Contudo, o Sr. Heathcliff apelou e conservou-as em nome da esposa e do seu próprio. Creio que legalmente, de qualquer maneira, privada de dinheiro e de amigos. De qualquer maneira, privada de dinheiro e de amigos, Catherine não pôde fazer nada contra isso. Ninguém, contou Zilla, aproximou-se do quarto dela, exceto dessa vez, senão eu. E ninguém fez qualquer pergunta sobre ela. A primeira vez que ela desceu para a sala foi um domingo à tarde. Queixara-se quando lhe levei o almoço de que não podia mais suportar o frio, e eu disse-lhe que o patrão ia à granja Thrushcross e que eu e Earnshaw não a impedíamos de descer, de modo que mal ouviu o galope do cavalo de Heathcliff se afastar. Apareceu toda vestida de preto e com os cachos louros penteados para trás das orelhas, como se fosse uma quacre. Não tinha vontade de se arrumar. Eu e Joseph geralmente vamos à capela aos domingos. A igreja, como o senhor sabe, não tem agora ministro, explicou a senhora Jean. E chamam capela ao templo dos metodistas ou dos batistas. Não sei bem qual que há em Gimmerton. Joseph tinha ido, continuou ela. Mas eu achei conveniente ficar em casa. Os jovens precisam sempre de alguém mais velho para vigiá-los, e Harrington, com toda a sua timidez, não é um modelo de bom comportamento. Dele a entender que a sua prima viria provavelmente fazer-nos companhia e que estava habituada a respeitar os domingos, de modo que era melhor ele deixar de lado suas espingardas e os seus trabalhos enquanto ela estivesse presente. Ele ficou vermelho e olhou para as mãos e para a roupa. Depois pôs a pólvora e o óleo lubrificante fora de vista. Percebi que ele queria fazer-lhe companhia e adivinhei que desejava estar apresentável. Por isso, rindo, como não me atrevo a rir quando o patrão está por perto, ofereci-me para auxiliá-lo se ele quisesse e trocei da sua confusão. Ele se zangou e começou a praguejar. Ora, senhora Jean, prosseguiu Zilla, vendo que não me agradava a sua maneira de falar. De certo, a senhora acha sua menina demasiado fina para o Sr. Harrington. E tem razão, mas eu confesso que gostaria de ver o orgulho dela diminuído. E de que lhe adiantam agora todos os seus conhecimentos e delicadezas. Está tão pobre quanto eu ou a senhora. Ainda mais pobre, eu acho, porque a senhora está poupando e eu também. Harrington permitiu que Zilla o ajudasse e ela, mediante lisonjas, resistiu-lhe o bom humor, de modo que, quando Catherine entrou, já quase esquecida dos seus antigos insultos, ele tentou mostrar-se agradável, segundo a narrativa da governanta. A senhora entrou, disse ela, fria como gelo e altiva como uma princesa. Levantei-me e ofereci-lhe o meu lugar na poltrona, mas ela arrebitou o nariz. Earnshaw também se levantou e disse-lhe que se sentasse no sofá perto do fogo, pois certamente ela estaria com frio.
Tenho estado com frio há um mês e tanto, respondeu ela da maneira mais desdenhosa possível. Puxou uma cadeira e colocou-a bem afastada de nós dois. Quando já se sentia aquecida, começou a olhar em volta e descobriu alguns livros no aparador. Pôs-se imediatamente de pé e esticou-se para tentar alcançá-los, mas eles estavam demasiado altos. O primo, que acompanhava todos os seus gestos, finalmente criou coragem e resolveu ajudá-la. Ela levantou o vestido e ele lhe jogou no regaço o primeiro volume que apanhou. Era um grande progresso para o rapaz. Ela não lhe agradeceu, mas assim mesmo ele ficou satisfeito por ela ter aceito a sua ajuda e atreveu-se a ficar de pé atrás da cadeira e até a inclinar-se e apontar para o que mais lhe chamava a atenção numas velhas gravuras que o livro tinha. Fingia não reparar na maneira impertinente como ela virava as páginas de modo a lhe afastar o dedo e contentava-se com recuar um pouco e olhar para ela em vez de para o livro. Ela continuava a ler ou a procurar alguma coisa para ler. Aos poucos, a atenção dele foi se concentrando na contemplação dos grossos e sedosos cachos dela. Não lhe podia ver o rosto, nem ela o podia ver. E talvez, sem saber o que fazia, mais atraído como uma criança para uma vela, por fim ele estendeu a mão e tocou num cacho tão suavemente como se fosse um passarinho. Mas foi como se lhe tivesse enfiado uma faca na nuca, tal a reação dela. Saia daí imediatamente! Como é que você ousa tocar-me? Por que está aí de pé? Gritou num tom de repulsa. Não posso com você, voltarei para o meu quarto se você se aproximar de mim. O Sr. Harrington recuou com ar apatetado, sentou-se muito quieto no sofá e ela continuou a virar as páginas por mais meia hora. Finalmente, Earnshaw atravessou a sala e falou no meu ouvido. Quer pedir a ela para ler para nós, Zila? Estou tão cansado de não fazer nada e gostava... Acho que gostava de ouvir ela... Não. Acho que gostava de ouvir... Meu, é difícil falar ouvir ela ler. Não diga que eu pedi, tá? O Sr. Harrington gostaria que a senhora lesse para nós, falei imediatamente. Gostaria muito, ficaria muito grato. Ela franziu a testa e olhando para nós respondeu. O Sr. Harrington e todos vocês fiquem sabendo que rejeito todas as simulações de amizades que tem a hipocrisia de me oferecer. Desprezo-os e não tenho nada a dizer a nenhum de vocês. Quando teria dado a minha vida por uma boa palavra ou mesmo por ver o rosto de vocês, todos me falharam, mas não me queixarei. O frio me impeliu a vir até aqui, não para distraí-los ou gozar da sua companhia. Mas o que foi que eu fiz? Trata-se do que não fez, começou Earnshaw. Que culpa eu tenho? Bem, você é uma exceção, respondeu a Sra. Heathcliff. Nunca senti falta dos seus cuidados. Mas eu me ofereci mais de uma vez, retrucou ele, abespinhando-se. Pedi ao Sr. Heathcliff para me deixar sair da cama para lhe atender. Cale-se! Irei daqui para fora, sei lá para onde, para não ter de ouvir a sua voz horrível, disse a minha ama. Harrington resmungou que por ele ela podia ir para o inferno e, pegando na espingarda, não se incomodou mais em guardar o domingo. Passou a falar alto e livremente até que ela achou melhor retirar-se para sua solidão. Mas o degelo começara e, apesar do seu orgulho, ela foi obrigada a condescender cada vez mais com a nossa companhia. Contudo, resolvi não deixar que ela voltasse a fazer pouco do meu bom gênio. Desde então tenho me mostrado tão seca quanto ela, e a sua mão não tem... Ela e a sua ama... tenho me mostrado tão seca quanto ela e a sua ama não tem quem goste dela. Nem merece. Pois não se pode dizer-lhe uma palavra que ela logo se enfurece sem respeito por ninguém. Responde até para o patrão e desafia-o a surrá-la, e quanto mais sofre, mais cheia de veneno fica. Assim que Zila acabou de me contar isso, resolvi deixar o meu emprego, alugar uma casinha e fazer com que Catherine viesse viver comigo. Mas o Sr. Heathcliff nunca permitiria isso. Da mesma maneira que não instalaria Harrington numa casa independente, de modo que não vejo saída atualmente para esse estado de coisas, a menos que ela pudesse voltar a casar, coisa que está fora do meu alcance.
A história da senhora Jean terminou aqui. Não obstante o prognóstico do médico, estou recobrando rapidamente as forças e, embora estejamos apenas na segunda semana de janeiro, a gente voltou finalmente a falar com o Sr. Lockwood, né? Finalmente, eu adoro ele, adoro fazer a voz dele. Só que eu tô meio machucado aqui, cara, na minha bochecha, eu não posso exagerar, então. E embora estejamos apenas na segunda semana de janeiro, pretendo dentro de 1 ou 2 dias ir a cavalo até o Morro dos Ventos Uivantes a fim de informar o meu senhorio de que passarei os próximos 6 meses em Londres e que, se ele quiser, pode procurar outro inquilino para alugar a granja a partir de outubro. Eu não passaria outro inverno aqui por nada deste mundo. É incrível, né? A história traumatizou o cara, mano. Lá então, né? Capítulo 31. Ontem fez um dia de sol calmo e frio. Fui até o morro conforme pensara. Minha governanta pediu-me para levar um bilhete à sua jovem ama e eu não recusei, pois a boa mulher não via nada de estranho no pedido. A porta da frente estava aberta, mas o portão continuava zelosamente trancado, como quando da minha última visita. Bati e chamei Earnshaw, ocupado entre os canteiros do jardim. Ele veio abrir e eu entrei. O rapaz é um belo tipo rústico. Desta vez reparei bem nele, mas parece fazer o possível por não tirar partido das suas qualidades. Perguntei se o Sr. Heathcliff estava em casa. Ele respondeu que não, mas que viria para o almoço. Eram 11 da manhã e anunciei a minha intenção de entrar e esperar por ele, diante do que imediatamente largou as ferramentas e me acompanhou. Mano, será se o Lockwood vai se casar com a Cathy e vai levar ela pra Londres, mano? Pô, seria um ótimo final de história, hein, velho? Seria muito bom, mano. Ela não é prisioneira do Heathcliff, né, mano? Pô, vamos ver se é isso que acontece, gente. Gente, como se tivesse alguém assistido esse vídeo, né? Ai, ai, ai. Eu posso falar o que eu quiser aqui, né? Dá até medo. Eram 11 da manhã e anunciei a minha intenção de entrar e esperar por ele, diante do que imediatamente largou as ferramentas e me acompanhou, mais como um cão de guarda do que como um substituto para o dono da casa. Entramos juntos. Catherine estava na sala preparando hortaliças para o almoço. Pareceu-me mais taciturna e menos animada do que da primeira vez em que a vira. Mal levantou os olhos para mim e continuou na sua tarefa com o mesmo descaso para as mais corriqueiras normas de polidez que antes, não retribuindo de nenhuma maneira a minha reverência e os meus bons dias. Não me parece tão amável, pensei, quanto a senhora Jean quer me levar a crer. É muito bonita, sem dúvida, mas não é nenhum anjo. Earnshaw ordenou-lhe que levasse as suas coisas para a cozinha. Leve-as você, retrucou ela, empurrando-as para longe. Tão logo terminou, e sentando-se num banquinho junto à janela, começou a recortar figuras de pássaros e animais nas cascas de nabo que tinha ao regaço. Aproximei-me, fingindo querer ver o jardim, e pelo menos no meu entender, deixei-lhe cair no colo o bilhete da senhora Jean sem que Harrington se apercebesse disso. Mas ela perguntou em voz alta: O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? E sacudiu. Uma carta de uma velha amiga, a governanta da granja, respondi, aborrecido por ela ter revelado a minha boa ação e temeroso de que se pensasse que era uma carta minha. Ela a teria de bom grado apanhado, mas Harrington foi mais rápido. Pegou-a e colocou-a no colete, dizendo que o Sr. Heathcliff a leria primeiro. Mano, esse Heathcliff aí tá com muita banca, né, mano? O cara podia só levar um 38 e enfiar uma bala na cara dele, porque o sangue de Jesus tem poder e pronto, velho. Parece que essa terra é sem lei mesmo, né? Parece que todo mundo faz o que quer aí. Ora bolas. Ai, o ditador Heathcliff. Meu Deus do céu, gente. Junta todo mundo aí, lincha. Lincha esse cabo aí que tá acabado, velho. Minha Nossa Senhora. Ao ouvir isso, Catherine voltou-se silenciosamente de costas para nós e disfarçadamente tirou o lenço e levou aos olhos, ao que o primo, após ter lutado contra os seus bons sentimentos, puxou da carta e jogou-a no chão aos pés dela da maneira mais brutal possível. Catherine apanhou-a e leu-a ansiosamente. Depois fez-me algumas perguntas a respeito dos habitantes racionais e irracionais da sua antiga casa e, olhando na direção dos morros, murmurou num solilóquio: Como gostaria de descer aquela colina montada em Minnie. Como gostaria de subir aquele morro. Oh, como estou cansada. Sinto-me embolorada, Harrington.
e reclinou a bonita cabeça no peitoril com um misto de bocejo e suspiro que lhe dava um ar de abstrata tristeza, não se importando nem querendo saber se a estávamos vendo. Senhora Heathcliff, disse eu após ter passado algum tempo calado. Sabe que a conheço muito bem? Nossa, ele vai meter que ouviu a história, velho. Tão bem que acho estranho a senhora não falar comigo. A minha governanta não se cansa de falar na senhora e de elogiá-la. Ficará muito desapontada se eu voltar sem outra notícia, a não ser que a senhora recebeu a carta e não disse nada. Ela pareceu pensar no que eu lhe dizia e perguntou: Ellen gosta do senhor? Muito, respondi sem hesitar. Diga-lhe, comunicou ela, que eu gostaria de poder responder à carta, mas não tenho com que escrever, nem mesmo um livro do qual arrancar uma folha. Nem um livro? Exclamei. Como pode viver aqui sem livro, se me permite perguntar? Embora tenha à mão uma grande biblioteca, muitas vezes me sinto entediado na granja. Se me tirassem os livros, ficaria desesperado. Eu também estava sempre lendo quando tinha livros, retrucou Catherine. Mas o Sr. Heathcliff nunca lê e meteu na cabeça a ideia de destruir os meus livros. Há meses que não vejo uma letra. Ou melhor, uma vez passei em revista os volumes de teologia de Joseph para sua grande irritação. E outra vez Harrington descobri. Por que tá descobri, cara? Uma biblioteca secreta no seu quarto, alguns livros em latim e grego e alguns volumes de contos e poesia, todos velhos amigos. Trouxe os últimos para cá e você os arrecadou como uma pega, os arrecadou como uma pega junta colheres de prata pelo simples prazer de roubar. Ah, ele pegou os livros dela, né? Não lhe servem para nada, ou então você os escondeu com a má intenção de, já que não os pode ler, não deixar ninguém mais ter essa alegria. Quem sabe se a sua inveja não induziu o Sr. Heathcliff a tirar-me os meus tesouros, mas tenho a maioria gravada na cabeça e no coração, e disso vocês não podem privar-me. Minha nossa. Earnshaw enrubesceu ao ouvir a prima revelar o seu secreto acervo literário e tartamudeou uma indignada defesa das suas acusações. O Sr. Harrington está desejoso de aumentar a sua cultura, falei, acorrendo em defesa dele. Não move a inveja, e sim o desejo de emular os seus conhecimentos. Em poucos anos será uma pessoa culta. E enquanto isso quer me ver transformada em burra, replicou Catherine. Sim, às vezes ouço-o tentando soletrar e ler sozinho, e não imagina os erros que faz. Gostaria que repetisse Chevy Chase como o leu ontem. Era de morrer de rir. Fique sabendo que o ouvi, e ouvi-o folhear o dicionário para procurar as palavras difíceis e depois praguejar porque não conseguia ler as explicações. O jovem, evidentemente, ficou furioso de ser objeto de troça pela sua ignorância e ridicularizado por tentar acabar com ela. Eu também achei aquilo muito de mau gosto e, lembrando-me do que a senhora Jane me contara a respeito da sua primeira tentativa de acabar com as trevas em que fora criado, observei. Mas, senhora Heathcliff, todos nós começamos do nada e todos tropeçamos e vacilamos no início. Se os nossos mestres tivessem feito pouco de nós em vez de nos ajudar, ainda estaríamos tropeçando e vacilando. Ora, retrucou ela, eu não quero limitar os conhecimentos dele. Contudo, ele não tem o direito de se apropriar do que é meu e de torná-lo ridículo aos meus ouvidos com seus erros crassos e a sua terrível pronúncia. Esses livros, sejam de prosa ou poesia, são para mim sagrados e detesto vê-los profanados por ele. Além do mais, ele escolheu os trechos que eu mais gosto de repetir, como que de propósito. O peito de Harrington arquejou um momento em silêncio. Ele estava num estado de mortificação e raiva que não era fácil suprimir. Levantei-me e, desejoso de lhe poupar embaraços, postei-me junto à porta, olhando a paisagem. Ele seguiu meu exemplo e saiu da sala, mas logo voltou trazendo meia dúzia de livros nas mãos, os quais jogou no regaço de Catherine, dizendo: Pegue eles, nunca mais vou querer ler eles ou pensar neles.
Agora não os quero, retrucou ela. Sempre que os lesse, pensaria em você e os odiaria. Abri um volume que estava visivelmente muito manuseado e leu um trecho à maneira hesitante de um principiante. Deu uma risada e jogou longe. E escute só, continuou provocadoramente, começando a ler uma velha balada do mesmo jeito. Mas o amor próprio dele não aguentava mais humilhações. Ouvi, e não posso dizer que o desaprovasse, o ruído sonoro de uma bofetada. A impertinente fizera o possível por ferir a sensibilidade, embora inculta do primo, e um violento tapa foi a única maneira que teve de pagar os tormentos morais por ela infligidos. Depois juntou os livros e lançou-os ao fogo. Li no seu rosto um sentimento de angústia por ter de sacrificá-los. Cara, esses caras aqui gostam de bater em mulher, né, mano? Pô, tava bom deles aprenderem uma lição, né, velho? Imaginei que ao vê-los se consumirem, ele recordava o prazer que já lhe tinham dado, e o triunfo e a satisfação cada vez maior que esperara deles, e adivinhei o estímulo que ele tinha para os seus estudos secretos. Concentrara-se com os trabalhos do campo e as diversões animalescas até que Catherine surgira no seu caminho. Vergonha de ser escarnecido por ela e a esperança da sua aprovação haviam-no feito dar os primeiros passos, mas ao invés de evitar o escárnio e ganhar a estima, os seus esforços para progredir só tinham produzido o efeito oposto. Sim, essa é a única vantagem que um bruto como você pode obter dos livros, alimentar o fogo, gritou Catherine, mordendo o lábio ferido e com um brilho de indignação nos olhos. Acho melhor você calar a boca, exclamou ele, furioso. A sua agitação pôs fim à conversa. Avançou a passos largos da porta e dele passagem. Mas antes que ele tivesse ultrapassado a soleira, o Sr. Heathcliff, subindo o jardim, deu de encontro com ele e, pondo-lhe a mão no ombro, perguntou: O que aconteceu, rapaz? Nada, nada, respondeu ele e afastou-se para ruminar sozinho o seu sofrimento e a sua ira. Heathcliff ficou a olhá-lo e suspirou. Seria estranho se eu me contradissesse, murmurou, sem saber que eu estava atrás dele. Mas quando busco o pai no rosto dele, a cada dia que passa, é a ela que encontro mais. Como diabos é ele tão parecido? Mal posso olhar para ele. Pôs os olhos no chão e entrou, a testa franzida. Havia em seu rosto uma expressão inquieta, aflita, que nunca antes lhe notara, e parecia mais magro. Ao vê-lo chegar pela janela, a nora imediatamente fugiu para a cozinha, de modo que só eu fiquei na sala. Apraz-me vê-lo novamente de pé, Sr. Lockwood, disse ele em resposta aos meus cumprimentos. Em parte por razões egoístas, é difícil suprir a sua falta neste deserto. Mais de uma vez perguntei o que o teria trazido até aqui. Receio que apenas um capricho, respondi. Ou talvez seja um capricho que me vai agora levar daqui. Partirei para Londres na próxima semana e devo avisá-lo de que não pretendo alugar a granja Thrushcross além dos 12 meses do contrato. Acho que não voltarei a morar lá. Ah, sim. Está cansado de viver retirado do mundo, não? Perguntou ele. Mas se veio pedir-me para deixar de pagar, a viagem foi em vão. Nunca perdoo dívidas a ninguém. Não vim pedir nada, exclamei muito irritado. Se quiser, posso acertar as contas já, e puxei da minha carteira. Não, não, retrucou ele friamente. O senhor deixará o suficiente em depósito para cobrir as suas dívidas se não voltar. Não estou com tanta pressa. Sente-se e almoce conosco. Um convidado sobre quem estamos certos de que não vai repetir a visita é geralmente bem-vindo. Catherine, traga as coisas para pôr à mesa. Onde é que você está? Catherine apareceu carregando uma bandeja cheia de facas e garfos. Pode almoçar com Joseph, murmurou Heathcliff numa parte, e ficar na cozinha até o Sr. Lockwood ir embora. Ela obedeceu logo. Talvez não tivesse desejo de desobedecer. Vivendo entre rústicos e misantropos, provavelmente não sabe apreciar a gente superior quando a vê. Com o Sr. Heathcliff taciturno de um lado e Harrington absolutamente mudo do outro, tive um almoço bem pouco agradável e despedi-me cedo.
Teria saído pelos fundos a fim de dar uma última olhadela a Catherine e aborrecer o velho Joseph, mas Harrington recebeu ordens para conduzir-me a meu cavalo e o meu anfitrião veio pessoalmente acompanhar-me até a porta, de modo que não pude realizar o meu desejo. Que vida horrível se leva naquela casa, pensei enquanto cavalgava pela estrada. Que coisa mais romântica do que uma história de fadas teria sido para a jovem senhora Linton Heathcliff se ela e eu tivéssemos iniciado um idílio, como a sua boa governanta desejava, e emigrado juntos para a agitada atmosfera da cidade. Isso aqui tá me parecendo o final, cara, mas o livro parece estar longe de acabar. Isso aqui é o final? Ufa, que bom que não é. Bom, ok. Isso aqui tava com muita cara de final. Mas vamos lá. Este setembro fui convidado a conhecer as charnecas de um amigo no norte, e a caminho cheguei inesperadamente. Aqui tá 1802. Cara, eu não faço a mínima ideia de que data. De que data que eram os outros. 1802, não faço ideia. Quanto tempo depois é? Imagino que seja um tempo depois, né? Setembro fui convidado a conhecer as charnecas de um amigo no norte, e a caminho cheguei inesperadamente a 15 milhas de Gimmerton. O estribeiro de uma estalagem de beira de estrada estava trazendo um balde de água para dessedentar os meus cavalos quando passou uma carroça cheia de aveia verde, acabada de ceifar, e ele comentou: Aquilo está vindo de Gimmerton. Estão sempre 3 semanas atrasados com a colheita deles. Gimmerton, repeti. Minha residência nessa localidade já estava nebulosa na minha memória. Ah, conheço. Fica muito longe daqui? Umas 14 milhas para lá desses morros, mas a estrada é ruim, respondeu ele. Senti o súbito desejo de fazer uma visita à granja Thrushcross. Era pouco mais de meio-dia e pensei que melhor passaria a noite sob o meu próprio teto do que numa estalagem. Além do mais, bem poderia aproveitar o dia para acertar contas com meu senhorio, poupando-me assim o incômodo de vir outra vez até ali. Após descansar um pouco, mandei o meu criado perguntar o caminho para o povoado, e com grande fadiga para as nossas montarias fizemos a distância em cerca de 3 horas. Deixei o meu criado em Gimmerton e desci o vale sozinho. A igreja acidentada parecia mais cinzenta ainda, e o cemitério ainda mais solitário. Avistei uma ovelha pastando a grama curta que crescia sobre as sepulturas. O tempo estava bom, quente, demasiado quente para viajar, mas o calor não me impediu de apreciar o belo panorama à minha volta. Se o tivesse visto pela primeira vez no fim do verão, estou certo de que me teria tentado a passar um mês naquela solidão. No inverno nada havia de mais inóspito e no verão de mais divino do que aqueles vales cercados por morros e do que aquelas ondulações de charneca. Cheguei à granja antes do pôr do sol e bati à porta, mas a família já se tinha retirado para os fundos, a julgar por uma fina fumaça azulada que saía da chaminé da cozinha, e ninguém ouviu. Dei a volta e entrei pelo terreiro. Debaixo do alpendre estava uma menina de 9 ou 10 anos tricotando, e uma velha fumava cachimbo encostada nos degraus. A senhora Jean está? Perguntei à velha. A senhora Jean? Não, respondeu ela. Não mora mais aqui. Está lá em cima, no morro. A senhora é a governanta, então? Insisti. É, eu tomo conta da casa, falou ela. Bem, eu sou o Sr. Lockwood, o dono da casa. Há algum quarto onde eu possa ficar? Quero passar a noite aqui. O patrão? Exclamou ela, atônita. Quem é que sabia que o senhor ia chegar? O senhor devia ter mandado avisar. Não tem nada pronto, não, senhor. Tirou o cachimbo da boca e entrou em casa. A menina seguiu-a e eu também, logo percebendo que o que ela dissera era verdade, e também que a minha inesperada aparição quase a pusera fora de si. Disse-lhe que ficasse calma, que eu iria dar um passeio e que, entretanto, ela preparasse um canto de uma das salas para que eu jantasse e um quarto onde dormir. Não precisava varrer nem limpar o pó, apenas acender um bom fogo e pôr na cama lençóis passados. Ela parecia ansiosa por agradar, embora usasse a vassoura da lareira para remexer as brasas e mal empregasse vários outros utensílios caseiros. Saí confiando em que encontraria um lugar onde repousar quando regressasse.
O Morro dos Ventos Uivantes era o objetivo da excursão que eu pretendia fazer, mas pensei melhor e voltei quando já tinha deixado o terreiro. Está tudo bem no morro? Perguntei à velha. Está, pelo que a gente sabe, respondeu ela, passando com um balde cheio de carvões em brasa. Mas meu desejo era perguntar-lhe por que razão a senhora Jean abandonara o seu posto na granja, mas era impossível detê-la com os carvões, de modo que dei meia volta e saí, com o clarão do sol poente atrás de mim e o brilho prateado da lua surgindo à minha frente, quando deixei o parque e subi pelo atalho pedregoso que levava à propriedade do Sr. Heathcliff. Antes que eu chegasse diante da casa, tudo o que restava do dia era uma débil luz cor de âmbar vinda de oeste, mas o luar permitia-me ver todas as pedras no caminho e todas as folhinhas de grama. Não tive nem de pular a cancela, nem de bater. Ela cedeu à minha mão. Que progresso, pensei. E com as narinas constatei um outro. Um aroma de goivos pairava no ar, vindo de entre as árvores frutíferas. Tanto as portas quanto as gelósias estavam abertas, e contudo, como geralmente acontece numa região carbonífera, um belo fogo vermelho iluminava a lareira. A alegria que ele dá aos olhos torna o calor suportável, mas a sala do morro é tão grande que os meus moradores têm espaço de sobra para se afastarem do fogo, se assim o desejarem. E na verdade as pessoas que lá estavam se tinham colocado perto de uma das janelas. Pude vê-las e ouvi-las falar antes mesmo de entrar, e foi o que fiz, levado por um misto de curiosidade e inveja que aumentou ao chegar mais perto. Contrário! Disse uma voz doce e cristalina. É a terceira vez, seu burro, não lhe vou dizer de novo, trate de se lembrar ou lhe puxo o cabelo. Muito bem, contrário, retrucou a voz ressonante, mas suave. E agora dê-me um beijo para compensar o meu esforço. Não é possível, é o Harrington e a Cathy, mano. Não, primeiro leia tudo... são eles. Não, primeiro leia tudo certinho, sem um erro. O rapaz começou a ler. Era um jovem bem vestido e sentado a uma mesa com um livro diante dele. Seus traços corretos iluminavam-se de satisfação e seus olhos deslocavam-se impacientemente da página para uma mãozinha branca pousada em seu ombro, que lhe ministrava um tapa no rosto sempre que sua dona percebia no aluno sinais de falta de atenção. A moça estava de pé atrás dele, seus cachos louros e lustrosos misturando-se de vez em quando com os escuros cabelos dele, sempre que se inclinava para acompanhar-lhe a leitura. E o rosto dela. Ainda bem que ele não lhe podia ver o rosto ou não poderia prestar atenção ao que lia, mas eu lhe via o rosto e mordia os lábios, despeitado por ter jogado fora a chance que poderia ter tido de fazer algo mais do que contemplar a sua sorridente beleza. A tarefa terminou com mais alguns erros, mas o aluno reclamou um prêmio e recebeu pelo menos uns 5 beijos, os quais, entretanto, generosamente retribuiu. Eu vou adivinhar, o Heathcliff morreu e tudo virou um paraíso lá no morro, né? Dirigiram-se depois para a porta e pela conversa deles depreendi que iam sair para um passeio pela Charneca. Imaginei que seria condenado por Harrington Earnshaw em pensamento, se não por palavras, a região mais profunda do inferno se me fizesse mostrar naquela ocasião. E sentindo-me maldoso e mesquinho, esgueirei-me dali e procurei refúgio na cozinha. Também aí a porta estava aberta e na soleira se sentava a minha velha amiga Nellie Jean, cosendo e cantando, o que de vez em quando era interrompido por uma voz vinda de dentro, cujas palavras cheias de intolerância nada tinham de musicais. Juro que preferia 1000 vezes ouvir eles praguejando da manhã até a de noite que ouvir você cantar. É uma vergonha. Eu não poder abrir a Bíblia Sagrada sem você começar a cantar hinos para Satã e em honra de tudo quanto é pecado deste mundo. Agora que vocês estão bem, o pobre rapaz vai acabar se perdendo, coitado, acrescentou com um gemido. Está enfeitiçado, eu sei. Ó Senhor, julgai elas, pois não tem outra lei, nem outra justiça nessa terra. E não, ou já estaríamos ardendo, creio, retrucou a minha antiga governanta.
Leia a sua Bíblia como um bom cristão e não ligue para mim. O que eu estou cantando se chama As Bodas de Bela Aninha e é para dançar. A senhora Jean ia recomeçar a cantar quando eu entrei. Reconhecendo-me, logo ela se pôs de pé num salto, exclamando: Deus o abençoe, Sr. Lockwood. Por que é que não nos avisou da sua chegada? Está tudo fechado lá na granja.